Olá, no ar mais um programa Transparência. Muito obrigado pela sua audiência e também muito obrigado aos meus convidados, o Rodrigo. Obrigado por ter vindo mais um programa. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui de novo. Tá. Tiago também, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Sérgio. E a nossa entrevistada é a vereadora Viviane. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, Sérgio. Obrigada por me convidar. Está preparada aqui para ser sabatinada, apertada? Preparada, vamos embora, né? Então vamos lá. Quem quer começar, Rodrigo? Começar o Tiago. O Tiago. Vamos lá, Tiago. Bom, vereadora, então é um prazer estar aqui e a gente falar então sobre o seu trabalho e sobre assuntos aí referência à nossa cidade. Uma das coisas que acontece anualmente na nossa cidade são grandes eventos que aquecem a economia, movimentam a economia da cidade em vários setores, né? Um deles é o rodeio. E a luta pela integridade dos animais envolvidos nesse tipo de evento, ela enfrenta algumas barreiras aí por causa de interesses comerciais, né? E como a vereadora milita nessa área, eu queria que falasse um pouco sobre essas dificuldades, né, no que se refere a esses eventos. Obrigada, Tiago, pela tua pergunta. Realmente, o rodeio é um dos eventos que nós temos aqui popular na cidade, mas, na realidade, há várias pesquisas que mostram que a maioria das pessoas que vão no rodeio vão mais pelos shows que tem lá, né? Aqueles artistas famosos que vêm, tudo. Então, as pessoas nem participam do evento da montaria, daquelas provas. Vamos ver o boi, vamos ver o gato. Vamos ver o gatinho, a gatinha, né? O cantor famoso, né? Mas não vão para ver o touro. Ninguém quer ver touro, né? Nem ser touro, né? Mas, enfim, é isso aí. Nem ser touro. Mas, enfim, a minha luta enquanto ativista da causa animal realmente é contra esses maus tratos que acontecem com os animais. Há várias pesquisas que falam isso. Nós temos, assim, pesquisas que estudiosos que falam que não tem, estudiosos que falam que tem maus tratos. Então, assim, se a gente for ver pelo direito ambiental, toda vez que tem dúvida, a gente tem que usar o princípio da precaução. O princípio da precaução fala, se tiver dúvida é melhor não fazer. Se tiver algum impacto ambiental e os animais estão inseridos na esfera ambiental, então é melhor não fazer. Então, se tem realmente pesquisadores falando que há maus tratos e pesquisadores que falam que não há maus tratos, a gente tem que realmente fazer prevalecer o princípio da precaução. Por conta disso, eu propus aqui uma lei, né, dei entrada num projeto de lei nessa casa, e que exatamente prevê esse tipo de proibição. Não, a gente ter, sim, aquela festa com os artistas famosos, que todo mundo gosta, todo mundo quer ver, e não ter a montaria, as provas de rodeio, essas provas de montaria que usam animais. A gente até tem um movimento na cidade popular que fala do movimento rodeio sem animais, né? Que é exatamente, vamos assistir o show, vamos ver os cantores famosos, né? E larga a mão dos animais, deixa eles para lá, eles não precisam estar aqui. Descaracteriza o nome rodeio e as empresas ali que lucram com isso, também não sei se tem tanto interesse nessa maneira de descaracterizar o evento, mas tem uma audiência pública que foi marcada. Exatamente, no dia 21 de agosto terá uma audiência pública aqui em Ribeirão Preto, aqui na Câmara, para discutir exatamente esse tema, porque tem que ser um tema que tem que ser debatido realmente com a sociedade, né? Ver quem quer, ver quem não quer, os argumentos do porquê quer, porquê não quer. É claro que há um argumento aí, um interesse econômico muito forte, mas nós temos também um evento no final do ano, todo final do ano, que ele é só com cantor sertanejo, né? E esse evento também é muito popular na cidade, as pessoas assim têm muito interesse, né, nesse show, e não tem a montaria. Então, e também dá lucro, porque ninguém estaria fazendo se estivesse dando prejuízo, né? A minha dúvida, vereadora, né, nesse sentido, diz respeito ao seguinte, né? Tá certo que boi é mais pesado, desculpa, do que gato, né? É mais pesado que gato em todos os sentidos, inclusive no lucrativo, né? Gato não traz lucro. Então, por que houve e que há sempre uma mobilização na sociedade, até mesmo no meio político, que é o caso dessa comissão de estudos, dessa audiência pública que será feita e etc., com relação aos rodeios, que é justamente como o Tiago falou, que movimenta uma boa grana, né, esse setor, e você não vê essa mesma mobilização num caso que chocou a cidade, que foi o caso dos gatos que foram chacinados no Morro São Bento, aqui em Ribeirão Preto, mas você não vê o mesmo interesse do Ministério Público, por exemplo, que se empenha, vai lá, entra com ação civil pública para não haver o evento, e ao mesmo tempo você não vê esse Ministério Público e outros setores também tão empenhados em solucionar a chacina dos gatinhos lá no Morro de São Bento, e que continua, se houver outra
o ambiente lá é propício para tudo isso. Continua o mesmo abandono de animais, continua a mesma falta de vigilância, a mesma falta de fiscalização, mas o boi preocupa mais do que o gatinho. Por que essa diferença? É porque a questão do rodeio atrai mais a imprensa, atrai mais holofote, inclusive para o Ministério Público, que tem vocação para artista, né? Eu ia falar isso, mas como você já disse, eu deixo para você. Porque na verdade é isso, que você vê que são todos pirilampos mesmo, né? São todos buscando aí o brilho da luz. Então, quer dizer, mas por que esse tratamento que nos parece tão diferenciado? Realmente, assim, não digo uma falta de interesse, mas realmente uma falta, assim, vamos levar realmente para o lado real mesmo, tem realmente uma diferença. Eu acredito que pelo interesse econômico realmente dá mais mídia, né? Aí você entrar com uma ação vai dar mais repercussão do que realmente você entrar com uma ação para, por exemplo, obrigar o município a fazer uma política pública realmente de controle de animais, de controle da população animal. Realmente vai dar muito mais mídia você brigar contra a empresa que está fazendo um rodeio na cidade, todo mundo quer ir e tal, né? Então, você vê isso no Ministério Público não só com relação à causa animal, como com relação a vários assuntos, né? O Ministério Público, ele pesca alguns temas assim que seriam relevantes e alguns temas brilhantes, poderíamos dizer assim, né, que brilham mais, e aqueles outros temas que não brilham tanto, eles deixam para a delegacia, né, acompanhar, o delegado mesmo acompanha, deixa que fica lá quietinho. Então, realmente, isso é uma deficiência que nós temos, infelizmente, na sociedade como um todo, essa falta de respeito com o meio ambiente, essa falta de conscientização com relação aos animais, e é uma coisa que precisa ser, assim, a gente precisa conscientizar cada vez mais a população, porque quanto mais a população brigar falando que ela não quer isso, mais vai chamar a atenção das autoridades. As autoridades que eu falo são tanto os políticos quanto o Ministério Público, delegados, juízes, né? E temos que seguir esse caminho realmente. Aqui, se a gente fosse ver realmente, em várias cidades já deveria ter entrado com algum tipo de ação, já que o poder público não faz, através do executivo, o legislativo não faz uma política pública, teria que ter entrado com algum tipo de ação para fazer valer a lei ambiental no que tange aos animais, tanto de rodeio quanto os animais de pequeno porte, aqueles que são os urbanos, né, cães, gatos, né? A gente sabe, a Organização Mundial de Saúde sabe que só pode mudar o status quo, só pode mudar essa situação de falta de controle populacional através de um trabalho realmente de controle populacional. Né? Nós temos uma legislação que está espalhando no Brasil inteiro, falando que não pode fazer eutanásia animal como controle populacional, que tem que ser um controle humanizado, né? De uma forma humanitária. Esse controle é através de quê? Conscientização em massa da população, nas escolas também, fazendo castração em massa. Nós não temos castração aqui em Ribeirão Preto gratuita. O poder público ainda não dá. O CCZ faz dos animais, dos poucos animais que são recolhidos por lá através da coleta seletiva, né? E não faz para a comunidade. Nós temos uma população aí carente muito deficitária desse tipo. Às vezes a pessoa quer castrar, entende, e ela não castra o animal porque ela não tem condições. E cadê isso do poder público? Aqui na nossa cidade nós temos esse grave problema. Não se dá castração. E se não consegue por bem, teria sim que ir pela via judicial, através do Ministério Público, através de associações, enfim, tem que realmente ser. Vi uma matéria, acho que essa semana passada, que o IBAMA não tem condições de abrigar os animais silvestres que são apanhados, etc, etc. Mas Ribeirão passou por um processo quase parecido de uma elefanta que não tinha onde pôr. Depois arrumaram um lugar para pôr, disse que era muito caro. Como é que fica essa situação? Existe alguma política para isso na cidade de Ribeirão? Para abrigar animais assim? Ou não existe nada? Os silvestres? Olha, na realidade o Bosque faz um trabalho bastante legal assim, de recuperação de silvestres. O Bosque tem esse trabalho que tem realizado aí, mas é claro, não dá para abraçar o mundo, né? Eu lembro quando essa elefanta chegou aqui, não era um problema do município, ela seria um problema da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Confesso que realmente eu não acho que seria o mais adequado ela ficar aqui no município, mesmo que muitas pessoas gostem, porque existem santuários, né, que poderia ser encaminhado, também existem outros lugares que têm uma estrutura, um zoológico melhor para esse animal, e como não era competência do município nem responsabilidade dele ficar com esse animal, esse dinheiro que seria gasto para essa estrutura poderia sim ser
revertido para ações que realmente fossem para os animais da nossa cidade, que já estão aqui, né? Seja silvestre, seja exótico, no caso da elefante, ou os urbanos. A gente poderia usar essa conscientização ou esse dinheiro para fazer realmente um trabalho para os animais que são ribeirão-pretanos, digamos assim, né? Essa resolução, saiu até essa questão que você falou do IBAMA, saiu uma resolução do CONAMA, né? Que fala que, até um absurdo, é uma resolução assim absurda, que fala assim, que se for apreendido realmente animais silvestres na mão de um traficante de animais silvestres, ou de alguém, alguma pessoa que ela se denuncia ali, olha, eu tenho uma arara aqui, eu tenho um tucano em casa. Se não tiver lugar para ficar, essa arara pode ficar na casa da pessoa que se entregou, ou na mão daquele traficante lá, sabe, várias. Quer dizer, é uma legalização do tráfico. É uma legalização do tráfico, é um absurdo. Eu fiz moção aqui na Casa de Repúdio, que foi mandada com certeza para o governo, há uma mobilização nacional nesse sentido, porque é a mesma coisa a gente falar assim, olha, não tem vaga no abrigo, então aquela criança que foi vítima de abuso vai continuar com o abusador, com aquele carrasco que fez aquilo com ela. Seria a mesma coisa, né? Então a gente legalizar o tráfico, falar assim, olha, eu não tenho onde pôr aquela droga, maconha que eu achei, então fica com você mesmo, aí tem certeza que você vai cuidar disso. Vai cuidar e muito bem, né? Então, realmente, tendo estrutura ou não tendo estrutura, o governo tem que, enfim, arrumar um caminho. E nesse sentido, até da pergunta que eu fiz no contexto que nós estamos agora, quando a gente fala que existem leis que não são, que não trazem uma prática adequada, né, para esse caso, mas eu volto na questão, por exemplo, dos gatinhos lá do Morro de São Bento e etc. Nós temos um centro aqui de zoonose que não é muito bem aparelhado, né, a gente sabe que é deficitário, né, pra caramba. Então, neste sentido, de que forma que a vereadora Viviane, que teve na sua campanha a maior bandeira, a questão da proteção da causa animal, de que forma que você pretende agir, de que forma que você já vem agindo aqui na Câmara, no sentido do rodeio, você já disse, né, que já tem essa comissão de estudos, mas eu insisto nos gatinhos, né, naqueles que não atraem mídia, então, portanto, não podem contar com os nossos colegas lá do Ministério Público, né? As mariposas do Ministério Público que só buscam a luz, mas aqui da Câmara Municipal, o que a população de Ribeirão Preto pode esperar da atuação da Câmara através da vereadora? Eu tenho trabalhado bastante na questão da conscientização, né? Começo agora a dar palestra, sempre dei palestra nesse sentido, mas enquanto vereadora eu tenho cobrado muito do Executivo essa questão da castração, né, que é uma política pública fundamental para a nossa cidade de Ribeirão Preto. Precisamos castrar, porque os animais que estão, por exemplo, que são abandonados lá no Morro de São Bento, se a gente falar realmente desse caso aí, que nós temos mais de 50 pontos de abandono na cidade, eles na realidade são animais que ele tinha um dono, né, não brotou dali. Então, se alguém abandonou, foi por causa da falta de conscientização, porque nasceu ninhada nova. Se nasceu ninhada porque não castrou, não estava castrada, ele só quer ficar com a mãe, não quer ficar com os filhotes, né? A mesma coisa acontece com cachorros, tudo. Então, o meu trabalho nesse sentido com relação à causa animal tem sido cobrar políticas públicas para isso, e não só cobrar e falar assim, olha, você tem que se virar. Eu também tenho largo estudo sobre isso, fiz uma pós-graduação onde a minha monografia teve esse tema, né, de como combater o abandono de cães e gatos na cidade de Ribeirão Preto. Então, assim, realmente, sem iniciar um trabalho forte de castração, de identificação por chip de animais e de conscientização da população, a gente não consegue resolver o problema de animais abandonados na cidade de Ribeirão Preto. É claro, se gasta um pouco a mais no começo, porque tem que castrar muito mais, mas é um valor que vai descendo à medida que você vai castrando esses animais, eles vão deixando de dar cria, né? E isso vai diminuindo. Então, o meu trabalho tem sido nesse sentido, de cobrar essas políticas públicas. É difícil, super difícil, né? Porque não é a prioridade do governo realmente, essa não é uma prioridade, apesar de nós sabermos que isso é uma questão de saúde pública. O animal que está ali, ele é um vetor, né, transmissor de doença, porque ele não está vacinado, o animal que está na rua, ele causa acidentes de trânsito, assim como os de grande porte também, né? Então, assim, tem uma série de zoonoses que pode passar ali, então é uma questão, sim, de saúde pública. Falta essa visão realmente do município, da Secretaria de Saúde, de que é um assunto importante, que deve ser levado a sério, sim, e eu estou aqui para cobrar isso, da forma que for,
pelo legislativo, como advogada, pelo judiciário se for necessário. Estou aqui para cobrar isso. Vereadora, falando em questão de saúde pública, existe um outro animal que eu também vejo que é uma questão muito séria e eu não conheço nenhum trabalho específico para combate ou para controle, que são os pombos, né? Então, agora nós já temos um defensor dos gatos, agora vamos dos pombos. Tá ficando bom a coisa aqui, tá ficando bom, vamos lá. Existe algum trabalho em Ribeirão feito para isso? Existe algum estudo? Né? Porque também existe uma transmissão de doenças, existem terrenos, inclusive terrenos da prefeitura, terrenos públicos, com muitos pombos, inclusive aqui no centro da cidade. E existe algum trabalho feito nessa área? Tem um especialista nisso que é o Padre Chico. Eu ia falar isso agora. O único trabalho que nós conhecemos é o do Padre Chico. Especialista. Vai um pouco de rojão, mas está na tentativa e erro. Cada vez ele tenta um método diferente. O HC tem um problema seríssimo lá também com pombos, né? O mercado municipal não dá... Tem um problema seríssimo nisso. Na realidade, isso daí é uma consequência do aumento da cidade, assim, indo pegar realmente aqueles locais onde era a casa deles anteriormente, né? A natureza, né? Isso daí é desmatamento que está trazendo esses pombos para cá e eles estão vindo aqui com farta alimentação nas cidades, enfim, sem predador. Então é um problema que realmente ele é super complexo, ele está sendo estudado por vários cientistas, como combater essa questão de uma forma humanizada também, sem sair matando todos os animais por aí. Agora, realmente é um problema bem complexo, que ele precisa ser estudado na cidade também, da mesma forma essa questão dos animais, do controle, da questão da fiscalização. Então, assim, ele precisa ser estudado, assim, a população, para não jogar, assim, a comida ali, né, para os pombos, tal, não servir, não deixar o saco de lixo ali. Eu passo aqui pela Vila Tibério com frequência, eu moro aqui perto, e eu vejo muitas senhorinhas, muitos senhores que acordam de manhã só para jogar o farelinho pro pombo ali todos os dias. Né? Faz parte da rotina. É uma questão de conscientização mesmo, tirar os pontos onde eles se abrigam, então dentro de uma residência, dentro de um prédio, dentro não fora, né, da residência, ali no prédio, no entorno, você vê que tem vários pontos que servem de ninhos, então assim, você pode colocar algumas telas que ficam um pouquinho tortas, assim, onde ele não consegue pôr o ninho. Então existem várias formas realmente na realidade não seria combater, mas de evitar que o pombo se estabeleça naquele local. Agora, é um problema, sim, de saúde pública? É um problema de saúde pública. Não podemos, assim, também culpar esses animais, que na realidade são vítimas do desmatamento, assim como as capivaras. Nós estamos tendo bastante problema com capivara na cidade também, né? Aí é aquele negócio, é a prefeitura fazer um tipo de estudo, eu pretendo também trazer esse tipo de estudo para cá, assim como das capivaras, também é uma coisa que eu pretendo trazer para cá, porque nós temos problemas com capivaras, que estão aí no meio da cidade, está causando acidente de trânsito, tudo por quê? Porque elas também estão migrando por conta desse desmatamento que está tendo ali no entorno da casa onde era delas, ali elas estão vindo para cá, então nós temos que achar uma saída de forma humanizada, né? Sem ser como aconteceu em Campinas, que matou lá, fechou e matou as capivaras. Tem que arrumar alguma solução humanizada. A mesma coisa com os pombos. É um trabalho que tem que ser estudado. Pretendo abrir realmente assim uma comissão de estudo para estudar esse tema, tanto dos pombos quanto das capivaras, dos cágados, né? Para ver como encher o rio, encher o rio, eles sobem, acaba causando um acidente. Se for uma moto, então para matar a pessoa, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que sofreu um acidente, caiu da moto por causa de um cágado, né? E se lascou ali, né? Quase que se mata ali, quase que um carro passa em cima. Então, a gente tem que pensar em saídas que fique bom para o animal, né? E que não prejudique a cidade. Porque quando às vezes a pessoa fala, você está falando do gatinho, do cachorrinho, da capivarinha, não sei, não, mas eu estou falando de acidente de trânsito. Eu estou falando da moto, a pessoa pode se matar, de saúde pública realmente. Né? A gente está falando de vida humana, como a gente viver de uma forma harmoniosa com esses animais silvestres e urbanos, de uma forma em que ninguém fique doente, de uma forma de que ninguém se acidente, ou o menor número possível de pessoas, né, sejam acidentadas com isso. Agora, o outro lado também, sim, você falou uma palavra aí de humanização, não está havendo essa humanização exagerada dos animais? Gente tratando animal como filha, pondo roupa de gente, daqui a pouco querem ensinar a comer na mesa, com garfo e talher. Não está havendo um exagero muito
muito grande, não? Exagero já é grande. É bom até, tem um exagero sim, absurdo. É bom até que se deixe muito separado, né? A proteção animal, né, o ativismo da causa animal jamais prega essa questão da humanização do animal, assim, nesse sentido de colocar roupinha, maquiar, pintar de cor-de-rosa, de roxo, de azul, né? Isso daí é um abuso, na realidade isso daí é uma propaganda de marketing para essas... Não é um maltrato também? É considerado maus tratos. Até nas palestras que eu dou, assim, se você for fazer um estudo, assim, eu dou palestras muito com base em que especialistas falam, né? E tem um especialista que é o etologista, ele fala muito dessa questão da humanização dos animais. E ele também coloca, fala assim, o maltrato é tanto você deixar o animal sem comida, no sol, no relento, quanto você pintar o animal. Exigir que ele seja um humano. Exigir que ele seja um humano, porque o bem-estar do animal não é o mesmo bem-estar do ser humano. O animal, ele tem a rotina dele que causa ali bem-estar. Então, assim, se for ver até nesse ponto, o banho pode, se for exagerado, também pode causar mal-estar. Por quê? Porque o animal, ele tem aquele cheiro característico dele, né? Que é com aquilo também que os outros reconhecem ele dentro do território. Então, você vai lá dar banho frequente, passa perfume, você descaracteriza esse animal. Dentro do meio social ali, né, da matilha dele, você descaracteriza esse animal. Então, isso também é uma fonte de mal-estar. Tudo que é exagerado é fonte de mal-estar para o animal. Eu pensei que eu era chato, porque eu não concordo muito com essas coisas. Mas de fato é dado como maus tratos também quando você pega um animal e quer que ele converse demais, né? Quer que ele sente à mesa para jantar com você, quer que ele faça... Se bem que todos nós já conversamos com um cachorro, alguma coisa. Aí sim, não que a gente espere uma resposta, mas a gente faz isso. Às vezes a resposta de um cachorro é melhor do que de um ser humano. Exatamente. Sim, só que há um exagero também no ar, não há? Há um exagero. Uma vez eu fui chamada para falei assim, você é protetora, ativista da causa animal, você quer ser jurada de um concurso de beleza? Eu falei, não. De jeito nenhum, não tem a ver. Quando eu falo em proteção animal, a gente está falando do bem-estar do animal, não é aquilo que fica lindo aos seus olhos. Você é ser humano. Se para você passar perfume e tomar banho todo dia é bom, para o animal não é, né? Colocar roupa, menos que seja frio, né, tal. Mas não é bom pro animal isso. Passar perfume, tingir, onde já se viu pegar um cachorro e tingir de roxo, azul, lilás, amarelo? Isso não existe. Isso causa realmente mal-estar para o animal, não causa mal-estar. E quem deve fazer esta fiscalização nesse sentido? Por exemplo, dos pet shops, aqueles que... Mas os pet shops são os que mais incentivam esse tipo exatamente. Quer dizer, quem que deve fazer essa fiscalização? Existe essa possibilidade? Na realidade, essa fiscalização ela deveria ser feita pela sociedade como um todo, né? Que a sociedade tem que se mobilizar nesse sentido também de entender que isso causa maus tratos aos animais, todo excesso causa maus tratos, né? E, obviamente, o poder público ele tem essa obrigação institucional de fazer também, né? De fazer a fiscalização, no caso, fiscalização geral, né? Tem aí agora a lei que foi promulgada, que é a lei que foi promulgada agora de minha autoria, que é proibindo sorteios de animais, proibindo a doação de animais por meio de rifa, por meio de bingo. Se torna um produto, ele se torna... se torna um produto, e na realidade a fiscalização, ela serve exatamente para coibir esse tipo de coisa. E tem que ser assim, igual os fiscais do Sarney tinha, né? Tinha o fiscal normal e tinha o fiscal que é a população. Então todo mundo tem que estar consciente de que isso é errado e começar a cobrar. Então, mas quer saber? É a primeira vez que eu ouço uma ativista de proteção dos animais falando que isso é errado. Tratar os animais como pessoas. Eu tive até medo de fazer essa pergunta. Eu não sei o que ela pensa, mas eu particularmente acho um maus tratos com os animais. Maus tratos, causa mal-estar, sabe? Até nessas palestras que eu costumo dar, eu coloco uma foto de um poodle, né? Esses poodle maiorzão assim, que eles colocam o texto cachorro-galinha, porque ele foi todo pintado para parecer uma galinha, sabe? Amarelinho de um lado, tosadinho do outro, de uma forma em que assim, você olha assim, realmente lembra uma galinha. Poxa, ele ficou horas ali para ser tosado daquela forma e isso já causa mal-estar. Imagina, a gente que é ser humano, tem que ficar horas parado num cabeleireiro, né? Já não é legal pra gente, a gente vê as crianças quando tem que cortar cabelo, é um sacrifício, né? Imagina o animal ter que ficar parado ali horas, isso obviamente causa estresse para esse animal. E até por isso os animais estão adquirindo doenças que antes eram só dos humanos. Eles estão ficando estressados, não é? Deprimidos, né? Deprimidos. Então, assim, é muito complicado, não sai, você vê que
tem animal ali que praticamente tem que tomar Ritalina, né? Junto igual a criança. É porque eles são hiperativos, fica dando volta assim, né? Porque não sai, não passeia, a pessoa só pensa em tingir o animal, em colocar roupinha, sapatinhos. A gente vê até sapatinho, né? Estressa o bicho. Estressa o bichinho. Vereadora, fugindo um pouco desse tema que nós começamos o programa e falando do seu trabalho aqui na Casa Legislativa. Primeiro mandato, 6, 7 primeiros meses. Tem encontrado alguma dificuldade? Qual é a maior dificuldade de uma vereadora no primeiro mandato aqui na casa? Várias. A gente tem várias dificuldades. Primeiro que assim, por mais que os colegas eles tentem ajudar, ainda não há aquela interação. Por exemplo, a gente tem, obviamente, uma diferenciação dos mais antigos com os mais novos que chegam na casa, não por ser tolhido, mas na realidade pela falta de experiência dentro da Casa Legislativa mesmo. A gente começa a aprender como que transitam as coisas aqui dentro depois que entra mesmo, né? Eu mesmo já fui funcionária aqui, já fui assessora, mas são visões diferentes, são momentos diferentes que a gente tem na política. Eu fui assessora aqui em 2009, era um outro momento político, né? Que é totalmente diferente desse que a gente entrou agora, que é um momento que está mais conturbado, tudo. Então, nós temos vários tipos de dificuldade, inclusive da aprovação mesmo de projetos, né? A dificuldade de se aprovar projetos aqui na casa por conta da inconstitucionalidade. A legislação, ela fez com que o vereador ele fosse muito tolhido na sua função de legislar, né? Então, é complicado. Às vezes a gente tem uma ideia muito boa, né, uma política pública boa para aplicar na cidade, igual eu estava falando para o Rodrigo, falou assim, poxa, a gente tem que colocar em prática aqui a questão da castração em massa gratuita para a população carente, né? Vamos fazer para o projeto? Então, muita gente cobra. Aqui não pode, pela Câmara eu não posso. Então, a população lá fora cobra muitos projetos, que na realidade são projetos do Executivo. Obviamente que eu trago isso como ideias e eu vou lá, bato na porta da Prefeitura para cobrar esses projetos realmente para que eles se tornem realidade da cidade. Essa, acredito que é uma das minhas funções primordiais aqui também, né? Cobrar para que esses projetos realmente se realizem na cidade, porque às vezes a pessoa não tem nem essa visão, né, o gestor. Mas assim, realmente, muitas pessoas não entendem que a gente tem limitação aqui no que tange a produzir determinadas leis, né? Acho que a gente produz aqui tudo, que a gente pode determinar que a cidade passe a ter, por exemplo, o hospital veterinário, que foi uma promessa de campanha da prefeita, né? Eu não posso fazer uma lei aqui falando a partir de agora vai ter hospital, você vai ter que fazer, né? Porque ela é inconstitucional. E a maioria das pessoas não entende realmente esse tipo de postura e é bem complicado explicar. Mesmo dentro dessa limitação, há pouco tempo houve a queda da chefe do Centro de Controle de Zoonose de Ribeirão Preto e esta queda, essa exoneração da veterinária disse em imprensa e etc., ela mesma disse que quem mandou ela embora foi a vereadora Viviane Alexandre. Então, quer dizer, dentro dessa saia justa, quer dizer, como é que um vereador manda um chefe do controle de zoonose, que é cargo de confiança do Executivo, mas ao mesmo tempo havia ali uma relação de cobrança sua com relação a essa chefe que foi exonerada. Você acha que esse jogo de cintura é exatamente por conta da primeira legislatura, que você ainda está compreendendo como é que se pisa em ovos nessa relação entre legislativo e executivo? O que você me diz disso? Isso, acredito que os mais velhos de casa aqui têm mais jogo de cintura nesse ponto realmente, né? Porque até por conta dessa causa que eu tenho, que é essa questão dos animais, obviamente eu cobro muito CCZ, obviamente eu encho a Secretaria de Saúde de requerimentos, pedindo informação, obviamente que o secretário, na realidade, acaba sendo meu alvo, né? O secretário e a prefeita, por conta de eu falar assim, olha, não tem isso, não tem aquilo, isso daqui é uma zoonose. Então, pode faltar um pouco de jogo cintura? Sim, com certeza acredito que falte muito, ainda tenho muito que aprender nessa casa, mas tenho muito que cobrar, né? Então, se você... Afinal, foi eleita para isso. Eu fui eleita para isso, exatamente. Então, assim, vou cobrar muito. Cobrava muito aqui estava, estou cobrando muito aqui está, estou mandando, depois que a gente fizer a audiência pública do rodeio, a próxima audiência pública que eu pretendo fazer é exatamente sobre essa questão da falta de castração na cidade de Ribeirão Preto, castração gratuita,
gratuita, falta de política pública efetivada realmente nessa área. E, obviamente, aonde vai bater? Não vai bater na cultura, vai bater na Secretaria de Saúde, né? Que tem que ter uma política pública, sim, porque isso está escrito na Organização Mundial de Saúde como um dos temas relevantes para se garantir a saúde do indivíduo. Não adianta a gente ter uma saúde que já não é lá essas coisas, mas não adianta a gente ter em outras áreas e deixar um animal que está sendo fonte de vetor aqui do lado. Vai ser uma fonte que fatalmente vai atingir o ser humano. Então, isso precisa ser entendido nessa cidade. Uma hora ou outra vai ter que ser entendido, seja por bem ou por mal, mas vai ter que ser. A vereadora disse que essa realidade da legislatura a qual foi eleita é diferente da que estava como assessora. E dentro dessa nova realidade nós temos as manifestações. A sua visão sobre esse tipo de ação da população, de indignação, de ir às ruas, qual é a sua ótica, como você enxerga essa movimentação que tem acontecido? Demorou para acontecer, né? Nossa, que bom ver todo esse pessoal na rua e espero que isso continue, né? De uma forma realmente legítima, tirando bandalheiros que eventualmente se infiltram ali para quebrar tudo, mas é um movimento que precisa acontecer na sociedade, porque senão não realiza nada, senão não muda. Você vê o tanto de coisa que começou a se mobilizar ali, o ano passado mesmo, antes de eu entrar aqui, já teve uma mobilização aí por conta dos vereadores, por conta de salário, então agora vem essa mobilização que eu espero que realmente não pare, né? Só que assim, tem que ter foco, né? Por que a gente quer? Agora a gente quer para baixar a tarifa, tá, vamos conseguir, não vamos conseguir, vamos lutar para isso, que é o que está acontecendo, né? Está sendo estudado, que é um estudo que jamais aconteceria se o pessoal não fosse para a rua, né? Tanto é que aqui em Ribeirão o movimento foi até tardio, lá em São Paulo eles foram no ponto, né? Aumentou, foi para a rua. Aqui a gente esperou alguns meses para ir, aproveitou a deixa e foi, né? Mas ficou bastante tempo ali cobrando a mais. Então, assim, jamais alguém ia fazer algum estudo e vai saber se não ia para 3h40, se não tivesse tido essa mobilização, como tinha tido. Então, é uma coisa que precisa acontecer realmente, é um movimento que precisa continuar, né? Mas de uma forma sadia e de uma forma focada. Hoje, de uma forma inteligente. De uma forma inteligente. Hoje é a tarifa, tudo bem, então vamos na tarifa, de uma forma inteligente, né? Não adianta você querer reduzir para R$1, porque cai fora da realidade. E achar pontos importantes e focar nesses pontos, porque também não adianta fazer uma coisa generalizada. Ah, eu sou contra tudo, sou contra todos. Não adianta, isso não leva a nada, não vai realmente colher fruto nenhum, porque fica uma coisa muito genérica. Realmente a população tem que se mobilizar sim, tem que mostrar realmente a sua cara, né, para os políticos que estão aí, nessa eu me incluo também, mas de uma forma realmente organizada, inteligente, com foco, né? Você acha que houve um amadurecimento, isso a gente tem perguntado, tem feito essa reflexão, está havendo um amadurecimento do povo, né, com relação a essas inquietações, as indignações que levaram o povo para as ruas e, consequentemente, um amadurecimento também da classe política, né, de perceber que está havendo uma crise de representatividade, ou seja, um fato que a gente cita aqui na Câmara Municipal, que abriu espaço para os manifestantes em Ribeirão Preto, para inclusive utilizar a tribuna, quer dizer o seguinte: se o povo está pedindo para usar a tribuna, é porque aqueles que estão ali não me representam. Então você está percebendo essa crise de representatividade e percebendo essa crise. Qual que é o desdobramento que você percebe, que você antevê e qual que é a cura para esse problema? Olha, realmente há uma falta de identidade ali política com relação aos que estão ali no governo, né? É uma situação que vem dessa própria questão da corrupção, esse próprio desgaste, né, essa falta de renovação, né, a forma como a política hoje está inserida, a forma como se faz a eleição hoje é uma forma muito elitizada. Você vê, a minha campanha foi a campanha barata que teve, mas tem gente que está gastando milhões aí em campanha, que gastou milhões. Agora, de onde você tira? Você é uma pessoa que de repente é uma liderança de um bairro, uma liderança de um movimento, mas de onde você tira esse dinheiro para poder... Eu estou procurando até hoje, né? Porque da onde você tira esse dinheiro todo, que a gente não vê sair de canto nenhum? Então, realmente, há um amadurecimento natural dos políticos com relação a isso. Fala, vixe,
eles estão querendo me derrubar, né? Eles realmente não estão se sentindo representados. Mas precisa também haver esse amadurecimento desse movimento que quer ser representado, mas não sabe por quem ainda, né? Para que realmente encontre entre eles uma liderança e entenda, por exemplo, uma coisa que eu vejo que o movimento fala com relação a não partido, né, não partido político e tal. Infelizmente, nesse país, é só através de partido político. Então, amanhã ou depois, vai ter sim que achar um partido que tenha uma ideologia, que te represente, que te identifique, para sim poder competir, né, tentar mudar as pessoas que aí estão, para poder ter uma representatividade maior. Mas a forma como foi realmente, você percebe que realmente eles não estão se sentindo representados, não. Realmente querem uma renovação muito maior do que a que houve aqui em Ribeirão e no Brasil inteiro, mas querem uma representação maior. Mas isso tem que vir pelas urnas, e pelas urnas tem que vir através de partido político. Deixa eu fazer uma pergunta. Tudo bem, vai ter uma renovação, mas o sistema é o mesmo. Se não houver uma reforma política, não adianta mudar os figurantes. Os que vão chegar, porque os vão figurantes trabalhar. vão chegar aqui, eu quero fazer isso. Não, você não pode, porque a lei diz isso. Não, e você os que está chegaram- você é a renovação. Eu estou encontrando né? dificuldade, você não pode fazer isso porque a lei não te permite. Não, isso aqui é só a iniciativa do prefeito. Então, aí o prefeito não faz, não quer fazer, Então não vai há mudar, interesse. vai mudar os figurantes, mas o sistema continua o mesmo, eles não vão poder fazer nada. E aí? Na verdade é o seguinte, você é como se você viesse para usar a mesma roupa que o seu antecessor. Então se o número é menor, então você se adapte a esse número, porque o sistema é assim. E a verdade, quando a gente fala em reforma política, eu faço a pergunta para você também, no sentido seguinte, você acredita numa reforma política realizada por estes que estão hoje no Congresso Nacional, ou seja, estão no Congresso Nacional, levados ao poder pelo sistema político que precisa ser mudado? Você acredita que este grupo que está hoje no poder, no Congresso Nacional, que é o foro da discussão da reforma política, é capaz de fazer a reforma que o país espera? A reforma que o país espera não, né? Não tem condição de fazer. Você vê que até o próprio movimento de reforma política que estava se falando, é plebiscito, que não quer referendo, agora eles já estão vendo que não dá nenhum nem outro, não vai dar tempo para nada, né? Aí se não vai dar tempo para nada, o ano que vem a gente vai ter eleição, que é a eleição dos caciques aí do Brasil, né? Eleição para deputado estadual, federal, enfim, e os governadores presidentes, e para essa já não vai dar. Então você percebe que lá dentro já começa a abafar essa mobilização de vamos mudar porque a população quer, não quer. Não, realmente não é através desse sistema, dessas pessoas que estão lá, que vai ter uma grande reforma política. Eu não acredito, pela minha experiência aí de vida, eu não acredito realmente numa grande reforma política por meio das pessoas que estão ali hoje. Não acredito, porque realmente é por isso mesmo. A pessoa entrou dessa forma, para ela é interessante continuar assim. Então, reforma política mesmo, eu acredito que só através de revolução. Não tem como você pensar numa coisa. Eles vão tentar maquiar alguma coisa, né? O Congresso vai tentar deixar uma coisa mais bonitinha, mais enfeitadinha, meia boca. Então, mas houve uma declaração, acho que de alguém da reserva, do Exército, alguma coisa assim, dizendo que o país está a 3 passos de uma guerra civil. Não sei se vocês viram essa declaração, não lembro quem foi. Você acabou de falar de uma revolução. Você acha que essas manifestações vão parar ou nós vamos caminhar para algo muito sério que a classe política não está acreditando? Olha, eu acredito que as manifestações não vão parar, não. Eu acredito que elas vão continuar. E a tendência é que esses políticos que estão aí fazendo aquela política velha da roubalheira comecem a tomar vergonha na cara, não pela vergonha em si, mas falam assim, opa, eu vou cair. Porque vai começar a ter um movimento contrário a esse tipo de gente, né? A esse tipo de político, né? Então, automaticamente, mesmo da forma como está, ou fazendo uma revolução, enfim, né, da forma como está, eu acho que vai ter sim uma renovação, né, tirando essas figuras ali que representam, que parece que incorporam a corrupção, para ter uma mudança, mesmo que seja através da roupa velha que está ali, mas para ter uma mudança, uma cara nova e
talvez, através dessas pessoas novas que entrem, comece a mudar realmente essa mentalidade que está no Congresso Nacional, essa mentalidade que realmente manda no país, sabe? Eu acredito que é um movimento realmente que a gente tem que tomar cuidado, assim, o rumo que esse movimento pode seguir, porque da mesma forma que a gente está tendo... a gente vê, por exemplo, o Fora Collor, né? Eu participei lá, eu também participei das passeatas. Você vê que depois a gente foi perceber um pouco que a gente estava sendo enganado, mas todo mundo foi para a rua, né? A ditadura, ela foi legitimada por um movimento popular da família, né, em prol da família, então era um movimento popular também. E aí eles legitimaram o quê? A ditadura. Né? Então a gente tem que realmente, assim, as pessoas, toda a população tem que tomar muito cuidado para não ser manipulada, para não acabar achando que é ótimo, de repente, uma nova ditadura, uma revolução que leve para deixa eu só fazer um parênteses aqui. Estão quase terminando, só mais 5 minutos. Então vamos lá. Rapidinho, até para dizer o seguinte, que até a consequência de toda essa manifestação tem que ter algum zelo, alguma cautela, porque quando a gente percebe, por exemplo, uma pesquisa que foi feita na Paulista, óbvio que foi feita no momento errado, da forma errada, na hora errada, pelo Datafolha, apontando Joaquim Barbosa como preferência para a presidência do Brasil, né? E você vê uma situação semelhante, onde um presidente lá do Egito, eleito democraticamente, acabou de ser deposto pelo Exército, e o Exército conduziu quem interinamente? O ex-presidente da Suprema Corte do Egito. Né? Então, quer dizer, o que nós temos que ter cuidado é até onde se pode ir sem ofender a democracia. Exatamente. Né? Porque por pior que seja, é o melhor regime, né? Exatamente. Nós não podemos perder de foco a democracia. Nós temos que pensar realmente nesse caminho mesmo. E, assim, há uma certa confusão ali sobre o que representa, o que não representa. O próprio MP fala assim, olha, como se fosse uma instituição ilibada, e na realidade nós temos escândalos homéricos com representantes do MP que estão no governo, que estavam, né, no governo, né? O Joaquim Barbosa é um que veio do MP, e aí já tem notícia aí mostrando que ele foi para Jatinho, para levar a família para o exterior, né? Então, assim, temos que realmente tomar cuidado para não tornar esse movimento, movimento não levar, não caminhar para um destino ruim que realmente nos afasta da democracia. Qual seria a solução, então? É mais fiscalização? A solução, acredito que é fiscalização mesmo e ficar de olho, né, com relação a esse movimento. Mais transparência. A população tem que ficar de olho, mas de olho aberto mesmo. E não pode comprar gato por lebre. Não é porque a maioria está falando assim, olha, isso aqui é errado, que todo mundo tem que falar, já que esse pessoal aqui falou que é errado, então eu também vou falar aqui que tá. Nós tivemos alguns equívocos aí dentro desse movimento sérios, né? Então nós precisamos realmente, as pessoas quando elas vão para a rua, elas têm realmente que olhar por que isso é certo ou por que isso é errado, porque aquele pessoal está falando que é errado ou que é certo. Não, vai a fundo. Tem que ter senso crítico. Tem que ser senso crítico. Vai lá, estuda, é um projeto de lei que está errado, é um projeto de a PEC lá, 37 está errado. Você leu o que está dentro da PEC? Você concorda? Eu acho que a maioria que inclusive saiu à rua não leu muito bem. Mas enfim, foi uma judiação. Foi uma judiação não ter passado a PEC. Então assim, você leu. Então assim, enfim, né, a TV Câmara está fazendo a parte dela, porque é uma das poucas TVs que abre para entrevistas assim, com jornalistas de fora, e os vereadores de Ribeirão Preto têm vindo, né? Têm se colocado assim, peraí, o que será que vão me perguntar? Mas não importa, vem. Transparência, né? A gente está tentando fazer a nossa parte. Eu quero te agradecer. Deve ter perguntas boas e outras não tão boas que você ouviu, mas veio aqui pôr a cara para bater, para que você em casa saiba exatamente quem é o seu vereador, em quem que você deve votar ou não votar mais. É claro. Acho que tem que ser assim. E essa oportunidade de falar realmente com jornalistas de fora é excelente. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o Rodrigo por estar aqui, adoro o trabalho do Rodrigo, agradeço o Thiago, você por ter me convidado. Serginho, estou aqui à disposição. No que precisar, eu posso ser sabatinada, não tem problema nenhum, estou à disposição aí para falar o que for necessário, responder o que for preciso. Tá bom, esse programa acabou agora, não tem mais jeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Serginho. Obrigado, Thiago. Obrigada. Continue com a nossa programação. Tchau.